Boa noite, meu irmão, minha irmã. Hoje nós iremos, pela graça de Deus, encerrar essa série de sermões que fala sobre o nosso compromisso com a lei de Deus. E nós temos aprendido aqui a necessidade que temos em obedecer naquilo que nós chamamos de mínimos detalhes à lei de Deus. Nós não podemos nos relacionar com a lei de Deus de acordo com a minha visão ou as minhas necessidades. Eu tenho que me relacionar com a lei de Deus de acordo com aquilo que o Senhor determinou. E nesse sentido nós podemos ter uma vida tranquila e segura na presença do Senhor. Na primeira oportunidade nós falamos um pouco sobre a narrativa de Uzá, aquele homem que estendeu a mão e segurou a arca e Deus o matou ali. E vimos que nos pequenos detalhes, quando nós começamos a sair do eixo central da lei de Deus, nos mínimos detalhes, a nossa tendência é desembocar para erros atrozes no que diz respeito à lei do Senhor. Depois, baseado em 1 João, nós aprendemos que nós cumprimos a lei de Deus por amor. É simplesmente uma atitude de amor. A pergunta não é se eu cumpro a lei, mas a pergunta inicial é se eu amo ao Senhor. E quando eu amo a Deus, então aí os mandamentos do Senhor, eles não são penosos. Eles podem ser cumpridos pela força do Espírito Santo em nós. Depois nós voltamos para uma outra narrativa, para os filhos de Arão, quando eles levam um fogo estranho para o altar. E nós aprendemos que cumprir a lei do Senhor em todas as instâncias, desde o culto que prestamos a Ele, a nossa vida diária na presença do Senhor, deve fazer com que estejamos inseridos na santidade de Deus, que estejamos sempre partilhando desta santidade e ao mesmo tempo manifestando a glória do Senhor. E, irmãos, é muito importante que ao ouvirmos a palavra de Deus, a lei do Senhor, ela não seja apenas uma palestra teológica para a minha vida. Mas é muito importante que a palavra do Senhor ela esteja de alguma forma transformando o nosso coração. O coração do homem ele é corrupto. E é impressionante porque o Senhor Deus, ao longo de toda a história da igreja, desde o Velho Testamento, ele tem uma preocupação e é manifestação da sua graça e misericórdia em sempre trazer o povo de Deus para o eixo da sua lei. Embora, obviamente, o nosso coração tenha a tendência em contrário. Mas ele nos concede o seu Espírito Santo para que vivamos e para que amemos a sua lei. Hoje nós vivemos, e eu sempre tenho feito este paralelo, hoje nós vivemos dias muito difíceis, com esse evangelicalismo tosco, grotesco, que nos rodeia. E nós precisamos ser radicais nas Escrituras. Devemos demonstrar que somos o povo da lei, o povo que adora a Cristo, o povo que possui o Espírito Santo e que na sua radicalidade com Deus tem um único desejo de glorificar o nome do Senhor. E se esvaziar muitas vezes das tendências que são colocadas sobre nós, que é uma tendência mundana, é uma tendência que vem do mundo. Porque a tendência do mundo que tem, de alguma forma, alcançado alguns crentes, também por esse evangelicalismo não total, porque existem igrejas que são sérias, inseridos nesse movimento, mas, na sua maioria, tentando trazer apenas o bem-estar do ser humano. É isso que as pessoas procuram. Elas querem sentir bem, elas querem ter bem-estar. Basta você perceber os cultos midiáticos que são apresentados na televisão. Simplesmente hoje não se fala mais de pecado. Pode fazer um teste. E você vai ver raríssimos programas, raríssimos pregadores que falam sobre pecado. Eles falam só sobre a promoção pessoal. Eles falam apenas de você obter saúde. Ele fala apenas de você alcançar o seu milagre. Eles falam apenas do seu bem-estar. Que você, diante da lei do Senhor, não deve em nenhum momento desenvolver o temor, mas deve desenvolver simplesmente o bem-estar. Como se o nosso Deus, ele fosse um grande despachante celestial e estivesse despachando apenas o cumprimento da nossa vontade.
E este tipo de pensamento tem, obviamente, se levantado contra o Senhor e o seu povo. E nós, como povo de Deus, não podemos admitir isto. E nós precisamos, como povo de Deus, demonstrar a simplicidade do Evangelho e demonstrar o amor que temos para com a vontade do Senhor, que é a sua lei. E é assim que o mundo deve nos ver. Porque o que de fato choca o mundo não são os milagreiros evangélicos. Isso não choca, porque toda esta coreografia que existe dos cultos dos milagres, etc. e tal, ele pode ver isso também numa religião afro-brasileira, ele pode ver isso numa religião kardecista, ele pode ver isso em várias instâncias. O que de fato choca o mundo não é o fato de alguém prever o futuro, porque profetas de plantão existem até entre os ímpios. Há um profeta aí no Brasil que não é crente, que já trouxe a previsão de que um avião vai se chocar com um prédio lá na Avenida Paulista, que ele havia antecedido o acidente com o Eduardo Campos, e as pessoas correm atrás disso, mas não é exatamente isso que vai chocar o mundo. O que choca o mundo é santidade. O que choca o mundo é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O que choca o mundo é a palavra de Deus em nós. É sermos radicais. É onde nós estivermos, sermos luz e sal. É isso que choca o mundo. É quando nós combatemos com o nosso comportamento, com a nossa maneira de pensar, com a nossa maneira de agir, o pecado que nos rodeia. É quando nós afirmamos, aqui há um servo de Deus, aqui está a luz de Cristo. E ninguém abre mão disto. Nós não abrimos, nós não temos nenhum interesse em realizar conchavos com o mundo, seja ele esse mundo extremamente pagão, seja ele esse mundo através desse evangelicalismo tosco que nos rodeia. Aqui é um servo de Deus, aqui é alguém radical, que ama a Cristo, que tem o Espírito Santo no coração, e com a presença do Espírito Santo, conforme Paulo nos ensina lá em Gálatas, demonstrando toda a lei de Deus. E isso choca o mundo. Porque todas essas coreografias que são colocadas nas várias religiões, incluindo certos setores do evangelicalismo, o diabo imita. E para ele é tranquilo. Nós podemos perceber no Velho Testamento, quando Moisés lançou a sua vara e se transformou numa serpente, o faraó riu, falou, é isso que você tem que me apresentar? Ele chamou os seus feiticeiros e eles fizeram o mesmo. Então, se nós buscamos a cura do nosso corpo, se buscamos o nosso crescimento financeiro, você pode optar pelas várias religiões, inclusive algumas evangélicas. Mas não é isso. Não foi para isso que Deus separou um povo. Não foi para isso que Deus te separou. Não foi para isso que Deus te escolheu. O Senhor Deus te escolheu para que você fosse luz e sal nesse mundo. Para que você fizesse a brutal, a abissal, a extrema diferença entre as trevas, onde vivem os depravados, e a luz, onde nós moramos e estamos. Nesse sentido, e esse foi o meu intuito ao longo destes sermões, falando sobre a radicalidade de nós demonstrarmos o nosso amor para com Deus e ao mesmo tempo manifestar a lei do Senhor nos seus mínimos detalhes. Hoje eu quero encerrar com um salmo muito conhecido, que é o Salmo número 1. Eu sei que a maioria aqui já conhece, poderíamos até recitá-lo de cor, mas nós vamos ler esse salmo. Abra a sua Bíblia, hoje não teremos a projeção. Você, por favor, abra as Escrituras no Salmo número 1. E eu quero, a partir desse salmo, encerrar essa série mostrando como nós devemos desenvolver no nosso coração uma visão de mundo pela perspectiva da palavra de Deus. Esse é o grande desafio. O grande desafio não está restrito a se tentar cumprir uma lei. Eu já disse que isso às vezes pode alcançar os limites do legalismo. O desafio está em nós amarmos a Deus e desenvolvermos uma visão bíblica do mundo. É nós olharmos tudo que está ao nosso redor pela perspectiva das Escrituras. E tudo que nós realizamos, e Paulo inclusive utiliza até práticas comuns, corriqueiras, quer comamos, quer bebamos, ou qualquer outra coisa que venhamos a fazer, que seja para a glória do nosso Deus. Esse é o grande desafio de nós, que somos luz e sal nesse mundo, e desenvolver em nós um tipo de cultura, comportamento, pensamento,
que não venha a ser influenciado por esse mundo, mas que venha unicamente ser influenciado pela palavra de Deus. Mas isso requer de nós um exercício. Isso não é mágico. Você não vai colocar a sua Bíblia debaixo do seu travesseiro e dizer, bom, aí quem sabe as letrinhas vão entrar aqui na minha mente e descer ao meu coração. Ou então você ficar declarando aí tudo quanto é coisa, declarando que você é crente, declarando que você é santo. Não, não se trata disso. A palavra de Deus nos ensina que a vida cristã é um exercício diário. É uma luta diária. É uma briga. A palavra de Deus nos ensina que diariamente, todos os dias, eu preciso lutar para ter a santificação na minha vida. E a santificação não é outra coisa senão o cumprimento da vontade de Deus. É não afrontar ao Senhor com o nosso pecado. Sabendo, é claro, que quando nós pecamos, temos a Cristo que é o nosso advogado. E ao confessarmos os nossos pecados, então Ele é fiel e justo para nos perdoar. E seguimos a jornada, seguimos a caminhada em santificação, pela manifestação da graça do Senhor. O desafio está aí. Esse é o desafio. O desafio não está em simplesmente cumprir. O desafio não está em simplesmente declarar. O desafio está em nós desenvolvermos no nosso coração e na nossa mente uma cultura, um comportamento, um pensamento que seja unicamente influenciado pelas Escrituras. E o Salmo número 1 nos ensina isto. Porque o Salmo número 1 fala de 2 caminhos. O Salmo número 1 fala de 2 culturas. O Salmo número 1 fala de 2 povos. E ele está dizendo que esses povos não podem estar permeados. Conforme vimos hoje de manhã, quando o apóstolo Paulo diz que não podemos nos colocar em julgo desigual com o incrédulo de maneira nenhuma. E Paulo explica por quê. Porque como pode existir comunhão entre luz e trevas, ou do crente com o ímpio, ou de Satanás com aquele que possui o Espírito Santo, ou de Cristo com Belial? Não há como. E se nós não colocarmos no nosso coração e na nossa mente o fato de que estamos aqui como peregrinos nessa terra. Você sabe o que é peregrino? Você sabe o que significa isto? Samuel recentemente fez uma viagem com a filhona, foi passear por aí. A primeira coisa que eu perguntasse para o Samuel, e aí Samuel, você sentiu em casa lá? Não, ele vai dizer, não, Duda. Quando eu volto, aqui é minha casa. Aqui são os meus irmãos. É a mesma coisa qualquer outro. Nós temos um grupo de irmãos, um bom grupo de irmãos que está viajando de férias, né? Postando fotos, etc. e tal. Brinquei até com a Damaris. Tem até um caipira lá, na Flórida. Né? Tem um caboclo roraimense lá que está usufruindo das benesses, mas ele vai voltar, porque é passageiro. Aquilo faz dele um transeunte. A mesma coisa que, meu irmão, nós somos cidadãos dos céus. Será que é tão difícil entender isto? Nós somos cidadãos dos céus. Então, quando você está no seu trabalho, ali está um cidadão do céu, um estrangeiro para este mundo, cujos atos vão demonstrar a sua cultura celestial que vem pelas Escrituras. Então é por isso que o crente ele deve demonstrar isso em todas as instâncias, não apenas na esfera da igreja ou do culto, mas sobretudo no trabalho. E ele não pode. Simplesmente é uma ordem. O crente não pode se colocar em julgo desigual com o incrédulo. Ele não pode ter amigos ímpios. Às vezes é duro ouvir isto, não é? É uma coisa estranha, não é? Mas como assim? Não pode ter amigos? Não. Os seus amigos são aqueles que fazem parte da sua família. Ele tem conhecidos, colegas, pessoas que ele até estima. Pessoas que ele até pode amar, como pessoas da família, que não são crentes. Mas quando nós falamos em termos de amizade, que é exatamente esse relacionamento de intimidade, essa intimidade com as pessoas, ele não pode fazer isso com pessoas do mundo. Porque Paulo diz, não há como juntar a luz com as trevas. Ou um domina ou o outro. Você já viu algum ambiente onde metade é luz e metade é trevas? Imagina que eu fizesse assim como um mágico, e aí daqui para cá, ou melhor, não, porque vão pensar que eu estou colocando esse povo aqui no inferno, né? Mas daqui para cá, trevas, daqui para lá, luz. Isto simplesmente não existe. Ou nós estamos aqui na luz, ou se houver algum problema aí na fornecedora de energia e apagar tudo, estamos nas trevas. Portanto, quando eu tenho intimidade com o ímpio, eu tenho que entender isto. E a tendência é claro. A tendência é ele tentar me dominar com a sua cultura e com a sua visão mundana.
tentando fazer com que eu me sinta muito à vontade nesse mundo, muito à vontade com o pecado, quando na verdade as Escrituras dizem que nós somos povo de Deus. Salmo número 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Estamos diante do que nós entendemos como a porta para o saltério, ou seja, a porta de entrada para o livro dos Salmos, o inário do povo de Deus no Velho Testamento. E é impressionante porque ao entrarmos neste ambiente de poesia e de manifestação do coração do homem, há essa grande advertência neste paralelo entre o ímpio e o crente, entre aquele que é bem-aventurado e aquele que vive toda a tristeza do peso do pecado. Os salmos, eles começam demonstrando exatamente esse processo. E o que o salmo está dizendo aqui é algo que atualmente nós entendemos por uma cosmovisão bíblica de mundo. É claro que essa palavra não aparece no salmo, mas o que o salmista está tentando nos ensinar é que nós precisamos desenvolver uma cosmovisão, uma visão bíblica do mundo em que vivemos. Todo discurso que nós ouvimos, toda novela que eu assisto, todo filme que eu contemplo, toda música que eu ouço, toda conversa travada com as pessoas, tudo aquilo que eu faço no meu trabalho, tudo aquilo que eu faço na minha intimidade com a minha esposa ou com outras pessoas, o convívio do lar, o convívio no trabalho, o convívio na diversão, se relacionando com as pessoas, o que o salmista está dizendo é que eu preciso desenvolver uma cosmovisão bíblica desse mundo. E que a minha análise desse mundo não deve ser segundo os ímpios, mas deve ser segundo o Senhor, segundo a sua lei. E é por isso que o Salmo, no verso número 1, ele vai trazer aqui 3 níveis de atitudes que nos separam de Deus. Alguns pregadores, eles têm olhado para os verbos e dizendo, olha, aqui ele está falando sobre aquele que não anda, depois aquele que não para, e depois aquele que se assenta. E eu acredito que podemos tirar essa lição. Porque geralmente quando nós nos afastamos do Senhor, ainda estamos na jornada. Ainda estamos na caminhada. Depois nós paramos para dar ouvidos ao mundo. E depois nós nos assentamos e nos tornamos como eles. Mas eu prefiro utilizar aqui aquilo que poderíamos chamar de os níveis que nos separam do Senhor. E esses níveis de separação do Senhor, eles também crescem, eles começam pequenininho e eles desembocam naquilo que nos coloca distante do Senhor. Há uma palavra de ordem mundana, pecaminosa, egoísta, que é utilizado por muitos crentes. É uma frase que tem destruído casamentos, tem destruído famílias, tem destruído filhos, tem destruído tudo. É uma frase tão pequena, tão lógica, tão aceitável entre nós, mas que tem demonstrado a destruição da vida do crente. A frase é essa: eu mereço ser feliz. E quando eu utilizo essa expressão, eu mereço ser feliz, eu me torno um pragmático. Então não importa o que eu vou fazer, o que importa é a minha felicidade. Esse talvez seja, ou esta talvez seja, a síntese da expressão
daquilo que a palavra de Deus fala de ímpios, pecadores e escarnecedores. É quando simplesmente eu quero buscar o meu bem-estar. E nesse sentido, o salmista, ele fala aqui em primeiro lugar, daquele que não deve andar no conselho dos ímpios. E aqui, a expressão, ela dá a ideia de uma aceitação daquilo que ele está dizendo. É como alguém que chega para um pregador da palavra, ou chega para a própria Escritura e diz assim, é verdade, a Bíblia diz isso, mas, existem outras questões que estão em jogo aí. Como, por exemplo, a minha felicidade, a minha satisfação, a vida que eu mereço. Nesse momento não houve uma aceitação direta, não houve um escancarar do coração, mas a pessoa ela começa agora a dar ouvidos aos ruídos do mundo. E o que o mundo vai dizer a você não é siga a Deus. O que o mundo vai dizer a você é seja egoísta e se afaste do Senhor. E é impressionante porque quando a pessoa ela começa a dar ouvidos a esses ruídos e ela começa a buscar na sua fonte de inspiração homens e mulheres que escreveram textos e que deixaram aí legado, seja ele filosófico, científico, pragmático, seja o que for. Quando eles começam a olhar para essas questões e olhar para a palavra de Deus ainda como lei de Deus, mas que pode ser vista de forma relativa. O salmista ele vai falar sobre outro aspecto, quando ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, aquele que começa a dar ouvido aos ruídos, mas ele diz, não se detém, não para no caminho dos pecadores. E aqui ele está falando de uma certa participação do pecado mundano. É quando no meu trabalho eu sei que existe um esquema pavoroso, um esquema pecador, ímpio, e eu simplesmente olho para aquilo e convivo com aquilo e digo, eu não participo, mas eu também não denuncio. Eu não vou fazer uma denúncia. Eu sei que existe, mas eu não denuncio. Eu não denuncio porque eu mereço ser feliz. Porque o meu conforto é muito maior do que simplesmente denunciar o erro. Do que abrir mão do meu conforto. Eu começo então a me expor a esses valores do mundo. Então lá quando ele diz que não anda no conselho dos ímpios, há uma certa aceitação. E nós começamos a aceitar a conta-gotas aquilo que contraria o Senhor. Agora eu começo a de certa forma participar, expondo-me à condenação. Porque nós não pecamos só quando fazemos algo, mas nós também pecamos quando deixamos de fazer o bem. E nós simplesmente somos coniventes. Não, eu não participo, não estou envolvido, mas sabe que existe. E aí você fica numa saia justa, porque no momento em que há uma comissão de sindicância, vai chamar você sabia disso aí? Eu estou perguntando, você sabia disso? Que coisa horrível, né? Eu não estou perguntando isso, estou perguntando o seguinte, meu amigo, você sabia desse esquema? E aí é óbvio que nós entendemos aquilo que Paulo fala em Romanos 13. Se eu estou bem, eu não tenho que temer a autoridade. Mas se eu tenho algo na minha vida que contraria aquilo que deveria glorificar ao Senhor, eu estou exposto à condenação. E aí o salmista ele nos mostra que essa pequena aceitação de alguns valores mundanos e essa participação, mesmo que passiva, do processo pecaminoso, ele mostra o terceiro e último triste resultado, que é a adoção dos valores deste mundo. Quando ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. E aí vem essa participação aberta, totalmente desprovida, quando eu baixo a guarda, quando eu vou arriar as minhas armas, quando eu não olho mais para a vida cristã como uma batalha constante, como uma guerra a ser travada, mas eu largo tudo isso e me assento na roda dos escarnecedores. E é impressionante porque a expressão aqui, escarnecedores, traz a ideia clara
daqueles que escarnecem do reino de Deus. Porque todo pecador, ele escarnece do reino de Deus. Em uma ou outra instância, ele vai escarnecer do Senhor. Porque no momento em que ele simplesmente coloca a sua visão mundana sobre os preceitos do Senhor, sobre o reino de Deus, sobre Cristo, em alguma medida ele se torna aquele que escarnece, aquele que é jocoso. E o sentido de escarnecedores aqui é desprezo, ele despreza o reino de Deus. E aquele que não está atento às Escrituras para desenvolver esse sentimento no coração, ele se torna participante daqueles escarnecedores. Ele despreza o Senhor. Ele pode até frequentar a igreja, ele pode até participar, ser membro, mas ele é um escarnecedor. É por isso que o salmista, ele começa nesta negativa, que não anda, que não se detém, que nem se assenta. Ele diz que o homem que evita tudo isto, ele é bem-aventurado. E nós precisamos entender o significado dessa palavra bem-aventurança. Bem-aventurança não é usufruir da felicidade que eu mereço. Bem-aventurança é você saber que está no centro da vontade de Deus, em comunhão com o Senhor, manifestando o nosso amor para com Cristo e fazendo com que o seu Espírito Santo cresça no nosso interior pela sua palavra. Bem-aventurança para crente não é saúde. Não é abandonar aquilo que deveria ser preservado no passado e no futuro buscar alguma coisa que me conceda felicidade. Não, não é isto. Bem-aventurança não é ganhar muito dinheiro. Bem-aventurança não é viver uma vida tranquila. Bem-aventurança é saber que nós somos do Senhor e que o Senhor nos ama e que nós estamos no centro da vontade dEle. Mas para isto, o Senhor requer de nós a nossa participação. Eu falei domingo passado próximo, Deus, ele instituiu uma aliança conosco. Nesta aliança, Deus tem realizado a sua parte com extrema fidelidade. Deus enviou a Cristo para nos perdoar. Deus enviou a Cristo para nos salvar. Deus nos tem perdoado todos os nossos pecados através de Cristo. Mas existe uma contrapartida, sim. Aquilo que eu devo fazer de coração no reino de Deus, todas as vezes que eu obedeço à lei do Senhor, todas as vezes que eu aplico as Escrituras, eu sou uma pessoa bem-aventurada. E uma pessoa que vive sim uma vida prazerosa. Porque quando eu disse aqueles que dizem, eu mereço ser feliz, aí alguém deve estar pensando, então a vida do crente deve ser realmente só aquela coisa chata, aquela coisa pesada. Não, a nossa vida é prazerosa. Mas acontece que a nossa perspectiva é exatamente outra. Porque o que nós encontramos aqui são elementos que nos aproximam do Senhor. Porque no verso 2 ele diz, antes o seu prazer não está no conselho dos ímpios. Seu conselho não está em se deter no caminho dos pecadores. Seu prazer não está em se assentar na roda dos escarnecedores, se tornar um como aqueles. Mas o seu prazer está na lei do Senhor. No cumprimento da vontade de Deus. É cumprir aquilo que o Senhor deixou para nós. O salmista fala aqui de desejo pelo deleite, é o prazer, eu desejo aquilo que é deleitoso, aquilo que me traz alegria, porque simplesmente eu estou alegrando o coração do meu Deus. O desejo do crente é alegrar o coração de Deus e glorificá-lo, porque o evangelicalismo tosco, ele tem trazido outro tipo de mensagem. Eles dizem que a obrigação de Deus é fazer você feliz. Não, nós somos felizes quando estamos em comunhão com o nosso Deus. Quando estamos em comunhão com a sua palavra. Por isso ele utiliza essa expressão, e é claro que isso aqui é o que nos aproxima do Senhor. O que nos aproxima do Senhor não é um comportamento místico, espiritual, ou algum segredo, ou algum mistério a ser revelado. Não. O que me aproxima do Senhor é simplesmente reconhecer quem Ele é, reconhecer os seus feitos e ter prazer na sua lei.
amar a sua lei. É não ter outros deuses diante do Senhor. É não fazer imagem de escultura. É não dizer o nome do Senhor nosso Deus em vão. É lembrar-nos do dia do Senhor e guardarmos este dia. É simplesmente honrarmos os nossos pais e os mais idosos. É nós não matarmos, e isso significa ter ódio no coração. É nós não adulterarmos, não sermos infiéis no nosso casamento. É nós não roubarmos, seja em que nível for. É nós não levantarmos falso testemunho, não usarmos a nossa língua para destruir quem quer que seja pelas suas costas. É não cobiçarmos nada que pertence a outrem. E tudo isso se resume em 2 únicos preceitos: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, nosso coração, e amar ao próximo como a mim mesmo. Isso é a lei do Senhor. Isso nunca caiu. Isso nunca deixou de ser a vontade de Deus, porque é a lei moral de Deus. E eu preciso observar isto. Só que eu preciso ter prazer nisso. E ele fala, na sua lei medita de dia e de noite. Ele traz uma linguagem aqui extremamente forte, porque meditar aqui significa proferir, meditar, falar baixinho, refletir sobre aquilo. É quando alguém coloca você diante de uma situação e você começa a remoer a lei de Deus, a palavra do Senhor, o que as Escrituras dizem sobre aquilo. É quando alguém te oferece algo e você diz assim, eu preciso passar isto pelo filtro das Escrituras, eu preciso passar isso pelo filtro da vontade de Deus. Será que de fato é vontade de Deus que isso aconteça na minha vida? Como por exemplo, eu já pude ter contato com muitas servas de Deus, que eram mulheres muito bem estabelecidas nos negócios, e depois de uma conferência sobre família, etc., ela mandaram, eu já tenho falado isso aqui para os irmãos, ela entrar em contato e dizer assim, pastor, finalmente eu descobri qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu crie os meus filhos, esteja com eles, e cuide do meu marido. Se sobrar tempo, se houver condições, eu até posso trabalhar. Mas prioridade é a minha casa. Eu pergunto, essa atitude é vontade de Deus ou não? Mas simplesmente abandonar os filhos em casa e jogá-los, a expressão é essa mesma, jogá-los numa creche ou para parentes, para que eu possa me tornar provedora do lar. A pergunta é simples, isso é a vontade de Deus para com os meus filhos, para com a minha casa? Um pequeno exemplo. Tudo que nós fazemos deve passar pelo crivo das Escrituras. E nós devemos ter prazer nisto. Porque filhos criados segundo as Escrituras, certamente, com raras exceções, se tornarão servos de Deus. Filhos que não são criados conforme as Escrituras, com raras exceções, serão ímpios. E isto significa simplesmente cumprir a vontade de Deus. Isto significa ter prazer. Por isso meditar não é apenas pensar, mas proferir. A palavra é, eu estou falando, o que você está ficando doido? Está falando sozinho? Não, eu estou aqui passando a lei de Deus. O sentido é fazer com que a lei de Deus, ela venha determinar todas as minhas atitudes, desenvolvendo no meu coração aquilo que eu tenho dito desde o início, uma cosmovisão bíblica. E nesse sentido, seremos bem-aventurados. Neste sentido, seremos felizes. Neste sentido, seremos fortes. Neste sentido, venceremos a batalha. Neste sentido, estaremos com o Senhor. Neste sentido, o Senhor estará conosco. É por isso que o salmista faz um paralelo aqui entre o crente que é bem-aventurado e que tem prazer na lei do Senhor e aquele que é ímpio. Embora ele até tente permanecer na congregação dos justos,
E nós vamos ver isso porque é algo que passa despercebido, mas nós que precisamos olhar isso com muita atenção. Há um paralelo aqui entre os valores de Deus e os valores do mundo. Há um conjunto de valores que rege o meu pensamento e os meus atos. É por isso que eu não entendo pessoas que vivem em busca de algum tipo de filosofia de vida na internet. De pastores deuterocanônicos, proscritos, e vivem de alguma maneira buscando sentido para a sua vida, quando nós encontramos na leitura e na meditação da palavra exatamente aquilo que Deus tem para mim. É por isso que quando eu desenvolvo na minha vida uma cosmovisão bíblica, quando eu sou bem-aventurado, eu sou vencedor, eu estou na força do Senhor, nós vamos perceber aqui os resultados desta cosmovisão. E qual é o resultado da vida do justo? Versos 3 e 4. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O que nós encontramos aqui, meus irmãos, não é outra coisa, senão o fato de que nós somos considerados como uma frondosa árvore plantada junto a ribeiros. Mas é claro que para nós compreendermos isso, nós precisamos entender o contexto dessa árvore. E há um texto muito interessante que está em Jeremias 17, do verso 5 ao verso 11. Apenas ouça. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias 17, de 5 a 11. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Você entendeu isso? Eu vou repetir. Maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque, agora vem o resultado, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito ou bem-aventurado é a mesma expressão, o homem que confia no Senhor. Ele não confia nos homens. Ele não confia no seu emprego, na sua inteligência, na sua capacidade, nas pessoas que estão ao seu redor, no curso que ele fez. Ele confia no Senhor. E cuja esperança é o Senhor. Não é a aposentadoria que ele está pagando no banco, não é o dinheiro na sua conta bancária, não é o emprego que ele tem, a estabilidade, não. A sua esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia. Olha o contexto aqui que interessante. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor. Esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca os ovos, que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. O objetivo do salmista, porque ele está escrevendo para as pessoas de uma determinada região, era exatamente o que Jeremias nos dá aqui como detalhe. Quando ele diz é como árvore plantada junto a correntes, o que ele está dizendo é que em meio a um deserto, em meio a uma sequidão, em meio à morte, em meio a uma situação que traz apenas a destruição, ele será como uma árvore frondosa, que está verde e que frutifica. Essa é a bênção do Senhor para nós. A imagem do salmista não é uma árvore em meio a uma floresta. Não é aquela árvore que está na beira do igarapé e acompanhada de tantas outras árvores verdes. Não, é uma única árvore à beira do riacho, diante de uma sequidão monstruosa ao seu redor. Ele não será abalado. Irmãos, porque existem tantas
tantos crentes com doenças emocionais dentro da igreja? Por quê? Com as exceções daqueles que desenvolvem uma doença emocional por conta de problemas orgânicos, porque aí sim, aí não há muito o que fazer a não ser ir num psiquiatra e ter dele o seu auxílio. Eu creio nisso, eu sei disso. Mas muitos crentes sofrem porque não são árvores plantadas junto a ribeiro de águas. E se são árvores fininhas e fraquinhas, que se movem ao sabor do vento. Por que tantos crentes tomam remédio? Aliás, esse é o assunto que nós teremos a partir do próximo domingo, se o Senhor Deus assim nos ajudar. Quero falar um pouquinho sobre ansiedade e o remédio de Deus para isso. Mas por quê? Por quê? Porque se não for um problema orgânico, você vai lá no médico e diz, não, você está perdendo componentes químicos do seu corpo. É isso, sai pela urina, é isso mesmo, sai pela urina, você sai pelo suor, você perde. Aí você perde o ânimo, né? A famosa endorfina não é produzida. Então, vai correr, cara, corre aí, faz ginástica, porque além de emagrecer e fazer bem para a saúde, você vai desenvolver aí essa endorfina que te dá o ânimo, é natural, é uma droga natural que o Senhor Deus nos dá no momento que estamos. Vai, toma esses remédios, vai te ajudar, porque o teu problema é orgânico. Excetuando isto. Por quê? Por que é doente nas suas emoções? Porque não confia em Deus. Porque faz do braço do homem a sua força. Porque confia nele e não confia no Senhor. Porque muitas vezes, quando nós andamos no conselho dos ímpios e nos detemos no caminho dos pecadores e nos assentamos na roda dos escarnecedores, não está dizendo aqui que você vai sentar na mesa do bar, encher a cara de cachaça e ficar indo para as festas, para os forrós. Não é isto. Você pode continuar dentro de uma igreja, mas acontece que você ainda não desenvolveu uma cosmovisão bíblica. Você ainda não contempla pela fé um Deus que deixou a sua lei para que fôssemos bem-aventurados. O Senhor Deus não deixou a sua lei como um Deus mesquinho, egoísta, não cumpra, não importa a tua vida, eu só quero que você cumpra a minha lei. Não é isto. O que Deus quer de nós é que estejamos próximos a Ele, que estejamos na intimidade com Ele, e nesse sentido, sentindo prazer na sua lei, nós seremos como árvore plantada junto à corrente de águas. Estas águas são as bênçãos do Senhor, que nos alimentam, que nos dão esperança, que faz com que nos esqueçamos de que somos peregrinos nessa terra, que esse mundo é mau, esse mundo jaz no maligno. Sabe o lugar onde você trabalha, onde a maioria é ímpia? Ali está no regaço do diabo. E eu não entendo isso. Pelo contrário, desenvolvo a minha confiança naquilo que é fraco, frágil, efêmero. Calma, irmão, não estou dizendo que segunda-feira você vai chegar lá no seu trabalho, todo mundo aqui é do diabo, corto relações com todo mundo. Não, não é isso. Mas é você entender que ali você é luz e sal. Você é e deve ser diferente. Porque o seu prazer está na lei do Senhor e você é como árvore plantada, todos ao seu redor caem. Tem a vida destruída. Podem até ter uma riqueza extraordinária do ponto de vista financeiro, mas às vezes aquela riqueza também é manifestação do juízo de Deus sobre a vida daquele ímpio. E nós somos bem-aventurados, porque como árvore plantada, nós frutificamos no tempo certo, a nossa folha é verde. Agora você imagina andando num deserto seco. Aliás, nós temos essa experiência aqui. Não é semelhante? Você está andando no lavrado. Quando você vê um conjunto de palmeiras, de buritis e tal, o que tem ali? O que você acha que tem ali? Água. Se você anda num deserto, você vê toda aquela sequidão de morte. As pessoas ricas, abastadas, cheias de dinheiro, mas destruídas, doentes, ímpios, depravados. Mas de repente algo chama a atenção. Há uma árvore extremamente grande, verde, com seus frutos vermelhos,
que podem matar a fome de quem se aproxima. E você sabe bem, ali há um segredo muito simples. E para desvendar esse segredo, devo ir lá. Você vai lá e descobre que simplesmente ela está plantada junto aos ribeiros. E não importa o que está ao seu redor, a árvore não se alimenta da sequidão, ela se alimenta da água. O crente não se alimenta dos valores desse mundo, ele se alimenta da palavra de Deus. É por isso que o salmista diz: os ímpios não são assim. Eles são como a palha que o vento dispersa. Palha é algo que é leve, é levado para todo lado. Me lembro de uma expressão em Juízes, capítulo 9, verso 4, quando diz assim: e deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com os quais alugou Abimeleque homens, aí ele coloca aqui, levianos e atrevidos, fúteis, vãos, que não tem nada para oferecer, que não consegue fazer com que a nossa vida seja uma vida de bem-aventurança. Não há nada neste mundo que possa nos oferecer algo que nos faça bem-aventurados nessa terra de pecado. E quando é que nós vamos entender isto? Quando vamos entender que os ímpios são como a palha que o vento dispersa. A imagem aqui não é mais do deserto e do riacho, mas a imagem aqui é do momento da colheita, do trigo. Há uma expressão que se chama joeirar. Quando você usa uma joeira, que é um tipo de peneira, de vime. Joeirar significa retirar o joio, retirar o que não presta. Era simples, eles colocavam tudo dentro daquela joeira e eles jogavam para cima. O trigo subia e voltava. A palha, o vento levava. E ninguém ficava preocupado com a palha. Quando ele jogava o trigo para cima, se porventura algum trigo, um grupo de grãos caísse no chão, eles até tinham cuidado de pegar aqueles grãos e recolocar, porque isso é importante. Agora a palha deixa o vento levar, para quanto mais longe melhor. Não há valor nenhum, é fútil. Por isso os valores desse mundo, o sucesso, a carreira, estabelecer raízes neste mundo, é como se nós estivéssemos nos transformando em palha que o vento leva para todo lado. É desprezível, não há valor nenhum. Qual é o valor de um fio de palha diante de uma árvore frondosa cheia de frutos? A pergunta é simples: nós queremos ser palha ou queremos ser árvores frondosas? Se a resposta é, eu quero ser uma árvore frondosa, então o meu prazer deve estar na lei do Senhor e na comunhão que devo ter com Ele. Mas se eu quero ser um fio de palha, então não faça nada. E nós seremos essa palha. Mas eu tenho certeza que em sã consciência ninguém diria, eu quero ser uma palha desprezível, eu quero ser uma árvore plantada, vitoriosa, ali, que estabelece o seu espaço e a sua função diante de toda aquela sequidão. Então o Senhor Deus está dizendo, então desenvolva no seu coração prazer na minha lei. Desenvolva no seu coração uma cosmovisão bíblica. E aí vem algo que também é muito interessante nesse salmo. Porque o Senhor vai revelar onde essas pessoas estão. No verso 5, ele vai falar sobre esses perversos, que são palha que o vento dispersa. E há uma coisa que nos choca. Porque ele diz assim, por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Juízo é o dia em que o Senhor vai julgar todas as coisas. Nós estaremos de pé do lado direito do Cordeiro, de pé, com ele. Mas estes não irão subsistir, porque eles serão
vergonhosamente derrubados diante da presença do Senhor. Eles não prevalecerão. A palavra traduzida por prevalecer é se colocar de pé. Eles não ficarão de pé no juízo. Aqui ele está falando do futuro. Ele está falando no dia em que estivermos diante do trono do Senhor. Mas e o presente? Onde esses ímpios podem estar? O salmista nos diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo. E no presente, nem os pecadores, na congregação dos justos. Sabe onde esse ímpio pode estar? Aqui no nosso meio. Sabe o que esse ímpio pode ser? Membro desta igreja. Sabe o que esse ímpio pode estar fazendo? Algum tipo de ministério. Por isso, o que esse salmo me avisa é que o perigo de não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores, não diz respeito às pessoas que estão lá fora, apenas aos ímpios, apenas àqueles que estão no meu trabalho, na minha escola, onde eu estou blindado. Mas ele está falando de pessoas que são ímpias, estes do verso número 1, que estão dentro das igrejas. O Senhor Jesus falou assim: veio o Senhor e plantou o trigo de dia. À noite veio Satanás e plantou o joio. Onde? Dentro da congregação dos justos. Jovens, adolescentes, adultos, crianças. Tenham muito cuidado com aquilo que você ouve dentro da igreja, de pessoas que se dizem seu irmão. Quando você perceber que a palavra dessa pessoa não é uma palavra que edifica, que traz as escrituras, e que em tudo que ela fala vai enaltecer ao Senhor, mas o que ela diz é murmuração, o que ela fala é fofoca, ela fala mal desde o conselho até o departamento infantil, ela detona com tudo. Eu digo a você, fuja. Porque eles não irão ser estabelecidos dentro da congregação dos justos. Por isso o perigo mora ao lado. Não é lá fora somente, mas ao lado de pessoas que se dizem crentes, cujos valores estão nos ímpios, pecadores e escarnecedores. Quando a palavra de Deus diz que eles não irão prevalecer no dia do juízo, e nem na congregação dos justos, embora eles estejam ali, mas eles não irão prevalecer, porque o verdadeiro crente, que está atento e cujo prazer está na lei do Senhor, ele é como árvore plantada. Aí você imagina aquela árvore imensa e aquele fio miserável de palha batendo no caule. Aí volta de novo, vem o vento. Aí volta de novo, vem o vento. Por que você pergunta, palha? Você está tentando fazer o quê? Eu estou tentando destruir essa árvore. Você pergunta, árvore, você está sentindo alguma coisa em você? Não, o que é? Não, tem uma palha aí tentando te dizer. Não, nem percebi, nem olhei. Eu continuo em frente. Precisamos ter muito cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor. E discernir aqueles que são de fato do Senhor. E que vão trazer progresso para a minha vida. E é por isso que eu quero fazer algumas aplicações aqui neste salmo, que fala não outra coisa senão desenvolvermos uma cosmovisão bíblica diante do mundo em que vivemos. Aqui nós temos duas visões de mundo. Aquela que é mundana e aquela que vem das Escrituras. É exatamente isso que o salmista está dizendo. O que o salmista está dizendo é que o que vem do mundo se manifesta apenas como trevas, como aquilo que é diabólico, aquilo que é carnal. O que vem de fato das trevas é mundano, com o seu modismo, é satânico, com as suas tentações, e é carnal, com a minha tendência ao pecado.
essa oposição atrevida blasfema contra o Senhor. Não há nada de bom. Não há nada de bom nesse mundo que jaz no maligno. Ah, mas você está dizendo então que no mundo não há nenhuma manifestação boa? Ah, mas as manifestações boas no mundo é porque de alguma maneira são influenciadas pelo Evangelho. A gente não para pensar nisto. Mahatma Gandhi, que homem extraordinário. Ele foi um homem extraordinário naquilo que ele mesmo, não conhecendo profundamente o Evangelho, mas naquilo que ele realizou, inclusive politicamente, que se assemelha ao Sermão do Monte. Mas nós olhamos para Mahatma Gandhi e dizemos, que homem! Não, devemos dizer, Cristo, como tu és sábio. Porque até mesmo os ímpios que procuram imitar algumas questões do Senhor, demonstram bondade neste mundo. Por isso devemos ir para a fonte que são as Escrituras. Por isso o que supostamente há de bom, nada mais é do que uma imitação da lei de Deus ou os resquícios desta lei que permanece no coração do homem, como o apóstolo Paulo nos diz. Por isso nós temos que viver o original que são as Escrituras e não as imitações, muitas vezes toscas. Por isso nós devemos glorificar a Deus em tudo o que realizamos e quando assim fazemos, somos vitoriosos neste mundo. Quando o Senhor Jesus falou de dois construtores, que construíram duas casas exatamente iguais, usaram o mesmo material, o mesmo tamanho, a mesma dimensão, o Senhor Jesus diz que uma casa ruiu e a outra permaneceu firme. Qual é a diferença? Será que o barro, a cerâmica que ele usou nesta casa, foi cozida com mais intensidade do que esta? Se fôssemos pensar nos dias de hoje, será que o cimento que ele utilizou lá era cimento bom, brasileiro, e esse outro aqui usou aquele cimento meio a meia boca, venezuelano e tal? Será que é isso? Será que a pedra que ele utilizou, será que ele usou brita ou usou cascalho? Não! Eles reconstruíram a mesmíssima casa. A diferença é que uma foi construída na areia e a outra construída na rocha. Por isso o alerta do Senhor, para que sejamos bem-aventurados, é que tenhamos prazer na lei do Senhor. É claro que o nosso exemplo para esta lei é Cristo. Cristo é o nosso Salvador. E é claro, sim, que nós falhamos muitas vezes porque somos pecadores. Mas é por isto que muito mais, quanto mais eu me aproximo da graça do Senhor, muito mais a minha vida de santidade é possível por causa do perdão, misericórdia e graça de Deus sobre mim. Quer ser uma árvore plantada junto a ribeiros no meio do deserto? Você quer ser um vencedor diante das tantas mazelas deste mundo? Tenha comunhão com Deus. Ame e procure cumprir, pela graça do Senhor, a sua lei. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Convido o presbítero Gersino para vir aqui à frente. Eu vou pedir para que ele ore pelas misericórdias do Senhor sobre a nossa vida. E para que saiamos daqui com este grande desafio de sermos bem-aventurados na presença do Senhor. Desafio que só pode existir pela graça e misericórdia do nosso Deus. Oremos, amados. Deus bendito e Pai Santo, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra, muito obrigado pela exposição dela. Como vivemos um contexto de cidade, um contexto urbano, como nos é difícil ver, Pai, a riqueza da natureza, a proximidade com uma árvore que sacia a fome, com uma árvore que dá sombra ao viajante, com uma árvore que concede momentos agradáveis a uma família num piquenique. Mas, Pai, que tenhamos a verdadeira
e a precisa aplicação disso nas nossas vidas. Somos nós, servos do Senhor, que devemos proporcionar àqueles que estão à nossa volta a Tua graça, a Tua sabedoria, o alento, Pai. Ajuda-nos nessa missão tão difícil e tão árdua, que realmente o nosso querer seja mortificado em Cristo e que o Teu Espírito fale mais alto em cada um de nós. Que possamos expressar a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua mansidão àqueles que estão à nossa volta. Ajuda-nos nisso, Pai. Dai-nos mais e mais da Tua graça, para que possamos conceder aos nossos amigos, aos nossos irmãos, aqueles que precisam de nós, Pai. Ajuda-nos nesse sentido. Muito obrigado por essa palavra que tão bem nos orientou. Afixa no nosso coração, Pai. Faz com que ela frutifique amanhã, depois da manhã e pelo resto das nossas vidas. Ajuda-nos nesse sentido. Que tenhamos a coragem de meditar nessas santas e benditas palavras. Em Cristo Jesus, Pai amado. Amém e amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, os dons, o fruto do Santíssimo e bendito Espírito Santo que em nós habita, que realizou esta obra tão magnífica em nós, transformando-nos da palha para uma árvore, que concede sombra para os necessitados, alimento para os famintos e indica onde está o ribeiro de água. Nós que somos estas árvores, Senhor, queremos ter sobre nós a Tua bênção. Por isso, concede-nos, ó Pai, o Teu sorriso. Concede-nos, ó Pai, a Tua comunhão. Concede-nos a Tua presença viva em nós. Isso na minha vida, na vida do meu irmão, presbítero Gersino, na vida dos crentes aqui presentes e na vida de toda a igreja de Deus espalhada por essa terra. Maranata, Jesus, vem nos buscar. Leva-nos para o céu, Senhor. Leva-nos para a Tua presença, para que possamos eternamente demonstrar a nossa gratidão por este Senhor que nos fez árvores em meio aos desertos, simplesmente por amor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Querido, está encerrado o nosso culto.